Olá a todos, quem fala aqui é Marcos Boldrini, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo aqui eu quero comentar sobre o que aconteceu agora há pouco nos Estados Unidos, que depois de quase 50 anos finalmente foi derrubado o marco legal que proibia a proibição do aborto no território americano. Esse marco legal chamado Roe versus Wade, que, como eu falei, na prática, impedia que os estados, ou mesmo ou demais autoridades do país, proibissem o aborto nos Estados Unidos. Com a derrubada desse marco, agora o aborto pode ser proibido de fato, seja no país inteiro pela própria Suprema Corte ou pelos estados. E pelo menos parece que metade dos estados americanos pretendem proibir essa prática nos seus territórios. Então, assim, para quem defende a chamada causa pró-vida, ou simplesmente tem um mínimo, de noção do que é um homem, uma pessoa, uma criança dentro de um ventre, só tem a comemorar esse tipo de coisa. Então, e esse marco legal Roe versus Wade foi referência para a liberação do aborto no mundo inteiro. Agora, eu quero destacar aqui o seguinte: não foi de graça, realmente não foi de graça, que a derrubada deste marco legal tenha acontecido exatamente no dia 24 de junho. Gente, hoje se comemora a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E amanhã, dia 25 de junho, se completam 3 meses da consagração da Rússia. Alguém vai dizer, bom, o Sagrado Coração de Jesus parece explícito, né? É uma solenidade de Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem o que pensa a igreja e os cristãos com relação à questão do aborto. Mas a consagração da Rússia parece não ficar muito claro, porque se nós formos olhar um pouco a história, a gente vai ver que ao longo do século XX os comunistas se empenharam numa revolução cultural que teve como um dos efeitos a relativização da vida humana, quer dizer, a visão de um homem, a visão do homem, uma visão antropológica distorcida do homem, não mais como filho de Deus, não mais como um ser também religioso e espiritual, mas um ser puramente material. Ora, obviamente isso vai levar à concepção de que a vida humana é relativa de acordo com a formação biológica do corpo. Portanto, uma criança no ventre, ou um feto, que é um termo mais técnico, não tem a mesma validade biológica que um ser humano nascido, um ser humano adulto. Portanto, a sua vida é relativizada. Então, a ideia do aborto, a sua propagação pelo mundo, é um dos efeitos dos erros da Rússia, que foi a grande promotora, foi o grande cavalo de Troia da Revolução Comunista pelo mundo. E quanto à mensagem de Fátima, eu trago aqui um trecho das memórias da irmã Lúcia, em que ela escreveu em 1936 perguntando para Jesus Cristo, em pessoa, por que o próprio Jesus não convertia a Rússia diretamente, sendo que ela estava com dificuldade que o efeito de que a consagração fosse realizada como pediu Nossa Senhora em 1929. Então, 7 anos depois, ela tem essa conversa com Jesus, comenta isso com Jesus Cristo e olha o que Jesus respondeu a ela. E aí vocês vão entender por que a data de hoje, 24 de junho. Diz aqui a irmã Lúcia, Ela pergunta por que Jesus não convertia a Rússia sem que o Papa fizesse a consagração? E assim lhe respondeu Jesus: porque quero que toda a minha igreja reconheça essa consagração como um triunfo do coração imaculado de Maria, para depois estender o seu culto e pôr ao lado da devoção ao meu divino coração a devoção desse imaculado coração. Quer dizer, a consagração da Rússia tem como um dos efeitos não só a conversão deste país, como nós podemos deduzir também, é um ato também de purificação de seus erros pelo mundo, o aborto é um deles. E, num longo prazo, isso levará ao reconhecimento do poder do Imaculado Coração de Maria, que deve ser louvado, que será louvado ao lado do Sagrado Coração de Jesus, que se comemora hoje, no dia 24 de junho. Vocês entendem como esse ato de consagração fecha com a data de hoje,
né? E enlaça também esse ato, né, da derrubada do marco legal que proibia a proibição do aborto. Estão vendo a relação da coisa? Entre a derrubada do Roe versus Wade, do dia 24 de junho, Sagrado Coração de Jesus e a consagração da Rússia. Gente, está tudo planejado lá em cima, certo? Então, fica aqui essa mensagem. Reflitam, né, sobre esse assunto, sobre essas coincidências, entre aspas, né? Como diz o meu padrinho de crisma, deucidência. Né? E Deus abençoe a todos. E glória a Deus. E a nosso bom Jesus. Assim seja.